Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo aí mais uma vez nossos vídeos de interação EAD. Me chamo Helder, trabalho com Geografia e hoje iremos dar aí continuidade ao conteúdo que já estávamos trabalhando anteriormente, que seria aí relevo terrestre. Esse conteúdo não acaba mais não? Acaba hoje. Então esse é o último vídeo a respeito aí desse capítulo que estávamos estudando, que seria aí o capítulo a respeito do relevo terrestre. Então, caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, corre lá, prepara um localzinho de estudo, pega um caderno, copia tudo que for necessário para fazer essa abordagem aqui, ou para compreender a respeito dessa abordagem aqui. Assiste os vídeos anteriores que também vão contribuir para a tua formação, para o teu aprendizado, porque eles vêm aí lotado de vários conhecimentos que você teria que ter, né, antes de chegar a esse nível aqui, e logo em seguida você retorna para cá para poder assistir com a gente. Então é o seguinte, antes de começar o vídeo de hoje e tudo mais, eu sugiro que vocês façam a leitura aí das páginas 62 e 63. A leitura da página de hoje é 64, então façam a leitura das páginas 62, 63 e 64, que vai contribuir para o teu aprendizado e para as discussões que a gente vai fazer aqui hoje, que são a respeito dos agentes modeladores internos, já que os externos seriam aí mais voltados para agentes erosivos. Vocês vão compreender no próximo capítulo, ok? Então, páginas 62, 63 e 64. Professor, e exercício? Bom, exercício, pessoal, vocês vão fazer aí as páginas 68 e 69. 68 e 69 são as páginas para casa de vocês. Então façam aí o livro, as páginas 68 e 69. Vamos lá. Seguinte, o tema de hoje, como eu já tinha falado para vocês, seriam aí os agentes modeladores internos. Os agentes modeladores internos seriam aqueles agentes responsáveis por modificar o relevo, modificar a estrutura da Terra a partir do interior, ou seja, coisas que vêm do interior e que modificam o relevo, que modificam a situação de vida na Terra em si. A aparência da Terra, já que você já lembra aí o que, a gente trabalhou a respeito de relevo anteriormente, nos últimos vídeos aí, ok? Então vamos começar, pessoal, com algo que vocês já ouviram muito falar. Com certeza vocês já ouviram muito, já viram muito em noticiários, já viram alguns youtubers aí falando, talvez, já assistiram a algum canal que abordou esse tema mesmo que sucintamente, que seriam aí os abalos sísmicos, conhecidos como terremotos, ok? O terremoto, pessoal, ou abalo sísmico, seja como você queira chamar aí, seriam movimentos naturais, ou poderiam ser definidos como movimentos naturais violentos, ok? Produzidos no interior da Terra, causados por choque entre placas tectônicas. Então as placas tectônicas, que seriam aquelas gigantescas placas que estão situadas sobre o magma, que a gente já trabalhou anteriormente, não estariam paradinhas, como eu falei para vocês. Elas estariam em constante movimento. Tanto é que quando vocês lerem as páginas 62 e 63, vocês vão ter mais ou menos uma ideia do que é que eu estou falando. Essas placas estão em constante movimento, se chocando, se distanciando, subindo uma em cima da outra. Então temos aí vários movimentos. E quando essas placas se movimentam, principalmente quando elas se chocam, elas causam ondas. Vamos colocar assim, ok? Ela causa na verdade, né, um movimento em ondas chamado terremoto, que seria aí o abalo sísmico, que seria um movimento violento na crosta terrestre, desencadeado, né, por um choque entre placas tectônicas. Então isso seria um terremoto. Um terremoto é formado por duas localidades, o hipocentro e o epicentro. O hipocentro seria a localidade onde começa o terremoto, ok? Então, lá no interior da Terra começou o terremoto, esse é o hipocentro, o local onde começou o terremoto. E é onde as vibrações vão ser medidas com maior intensidade. Professor, qual é o aparelho que mede as vibrações de um terremoto? O sismógrafo. Okay? Então, esse seria aí o objeto, o instrumento, a técnica utilizada para poder medir esse movimento terrestre, esses balanços, esses abalos sísmicos. Então, o hipocentro seria essa localidade onde começa, o ponto de origem. Esse seria o hipocentro.
Já o epicentro, pessoal, seria o local onde é sentida, ok? A vibração. Por exemplo, é bem distante, então o hipocentro é bem distante do epicentro. Ah, é bem pertinho, ele conseguiu sentir aqui na hora que começou. Então o epicentro é pertinho do hipocentro. Então hipocentro, ponto de origem, epicentro, ponto onde é sentida a vibração, ok? Então, geralmente, pessoal, geralmente, eu vou colocar assim, um terremoto ocorre em determinadas localidades e pode ser sentido em várias localidades distantes, dependendo do seu grau de magnitude, vamos colocar assim, que essa é a palavra correta que geralmente se utiliza, ok? Então, é relevante ainda falar a respeito desses terremotos, desses abalos sísmicos, quanto ao o fim desse processo. O que é que acontece? Nos locais mais próximos ao hipocentro, você pode sentir com maior violência aquela vibração. Mas se você estiver bem distante, talvez nem sinta, vamos colocar assim. Ah, professor, como assim? É que nem você jogar uma pedrinha no rio. Quando você joga uma pedrinha no rio, não começa ali um tipo de ressonância na água, se distanciando? Essa água ela vai até o outro lado do rio? Não. Depende muito do tamanho. Então, da mesma forma que uma pedrinha, quando você joga na água, faz esse movimento de ressonância e para de ressonar em um determinado momento, o terremoto também tem seu fim, ok? Então, o fim do terremoto seria o limite até onde ele pode ser sentido, ok? Então, isso seria o terremoto. Ah, professor, existe alguma ramificação do terremoto quanto a esse processo aí? Sim. O que é que acontece? Quando um terremoto ocorre embaixo do oceano, embaixo do mar, ele é nomeado como maremoto ou mesmo tsunami. Tsunami seria o termo mais correto. O que é que acontece? Quando uma placa tectônica se movimenta embaixo da água, se choca, vai para lados opostos, então sobe em cima da outra, como a gente já estava falando anteriormente, ocorre o mesmo movimento que um terremoto. Porém, ocorre embaixo da água, o que vai formar aí várias cadeias de ondas que vão atingir as zonas litorâneas. Esses são chamados tsunamis. Tanto é que eu convido vocês a fazer pesquisas a respeito aí da questão dos tsunamis, de como os principais tsunamis que já foram visualizados, que já foram vistos. É importante fazer essas pesquisas, ok? Vulcões também é interessante, a história dos vulcões na história da humanidade. Então isso aqui já é indicação de pesquisa. Vai lá e faz essas pesquisas porque é interessante. E o outro fator que a gente vai abordar aqui no vídeo de hoje, pessoal, seria o chamado vulcanismo. Vulcanismo nada mais é do que a existência, preste atenção, vulcanismo nada mais é do que a existência de vulcões. Ah, professor, o que seriam vulcões e o que deriva o vulcão? Vamos pensar no vulcão como uma acne, como uma espinha. O vulcão nada mais é do que uma pequena, né, vamos colocar assim, deformação em forma de cone, então o vulcão tem essa aparência aqui, em forma de cone, que se apresenta na Terra. Ah, professor, por que é que ocorre? Por conta, pessoal, das grandes pressões. Essas pressões situadas aí no interior da Terra buscam formas de sair, o que deforma um pouco o relevo, formando os vulcões. Então os vulcões seriam aí pontos de escape, vamos colocar assim. A gente pode perceber o vulcão como, por exemplo, um cano de moto, onde sai aquela fumaça. Então o vulcão seria um ponto de escape para as altas pressões situadas no interior da Terra, ok? Um vulcão seria a localidade aí onde é secretada, onde é saída, onde é exposta, vamos colocar assim, o magma e a lava situados no interior da Terra. Ele também secreta aí, pessoal, alguns gases nocivos, como vocês já viram aí na live de ciência. A gente falou sobre isso quando a gente estava discutindo ciência. Então, ele vai expelir, vamos colocar assim, um acúmulo de magma, lava e gases nocivos. Ah, professor, que tipo de gases nocivos? Enxofre, por exemplo, seria um gás que eu posso citar para vocês aqui. Okay? Então todos os gases e todos os materiais, magma e lava no caso, que se encontram no interior da Terra, vão buscar formas de sair e vão conseguir sair por via dos vulcões. Então o vulcão também é um agente modelador interno, perdão. Então acontece exatamente isso.
Ah, professor, e aí? Bom, para fechar esse conteúdo aqui a respeito dos vulcões, a gente tem que entender que existem dois tipos de vulcões, dois tipos apenas. Os vulcões ativos, que seriam aqueles que ainda têm atividade registrada, ou seja, aqueles que entram em erupção, aqueles que podem entrar em erupção e tudo mais, aqueles que com certeza podem ainda estar ali, como o próprio termo já diz, ativos, ou seja, podem vir a expelir lava. E existem também aqueles vulcões extintos, seriam aqueles vulcões que pararam de ter atividade nesse sentido aí de expelir, ok, magma e lava das suas desembocaduras. Ah, professor, e aí? Bom, podemos citar que grande parte dos vulcões ainda ativos se situam aí nas regiões entre placas, ou seja, aquelas regiões que ficam entre duas placas tectônicas, o limite entre duas placas tectônicas, onde duas placas tectônicas se tocam. Então, grande parte dos vulcões ativos está aí localizada nessas regiões, nesses espaços, ok? Também podemos citar isso como verdade por conta dos estudos, né, do chamado, na verdade, Círculo de Fogo do Pacífico. Sugestão de pesquisa número 2. Pesquise a respeito do Círculo de Fogo do Pacífico. Ok? Então, essas são as duas sugestões de pesquisa. Já passei o exercício para vocês. Espero que vocês tenham entendido bem o que a gente tentou trabalhar aqui hoje. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e bons estudos.